bem maior. Nós vamos pensar nesse tema hoje e eu queria fazer uma rápida análise dos dias que nós estamos vivendo antes da gente entrar em alguns textos. Eu preciso que você preste muita atenção nesse momento inicial, nessa introdução à palavra dessa noite. Abre o seu coração, por favor. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus, nós rapidamente compreendemos que Deus criou o homem e a mulher para ter um relacionamento com eles. Diga, relacionamento. É para isso que Deus nos criou, para ter um relacionamento com Ele. O ser humano, ele precisa relacionar-se. Você é fruto de um relacionamento. Olha só, seu pai teve um relacionamento com a sua mãe e você foi gerado. Eu não estou falando do relacionamento da intimidade. Eu estou falando de um momento onde houve encontro, onde você teve lá atrás, o seu pai e a sua mãe se conhecendo, aquela coisa toda, e você não é obra do acaso e nenhum acidente. Guarda isso no seu coração. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela disse assim para mim, pastor, eu sou fruto de um estupro. Eu falei, uau, é uma coisa que mexe com a gente, você ouvir isso. Mas essa pessoa olhou para mim e falou assim, pastor, o que fez a diferença na minha vida foi o Senhor Jesus. Só depois que Jesus entrou na minha história, que eu pude entender o propósito de Deus para a minha história. Eu falei, graças a Deus pela obra do Senhor sobre a sua vida. Então não existe acidente de percurso. Não existe aquele que veio para o mundo com um acidente. A gente descuidou. Pode até ser que tenha acontecido algum descuido do casal. Não planejava ter o filho veio, mas eu quero dizer que o filho não é um acidente de percurso, ele faz parte de um propósito, de um projeto de Deus, e esse projeto tem como objetivo, um dos principais objetivos, essa relação. Deus deseja relacionar-se com a sua criação. Isso acontece desde Gênesis até Apocalipse, quando a gente vê Deus se relacionando com o homem na palavra de Deus. E todas as vezes que esse relacionamento, essa comunhão é quebrado, quem sofre é o homem, sempre é o homem. Deus se entristece, mas quem sofre as consequências da quebra desse relacionamento é o próprio homem. Então a gente faz uma leitura dos dias de hoje. Em primeiro lugar, a gente constata que nós estamos vivendo um tempo de uma revolução e de uma evolução tecnológica desmedida. Então, nós estamos vivendo um momento onde a tecnologia está muito avançada. As informações com um simples toque dos nossos dedos, hoje não é nem teclado, mas é um toque do dedo. Você faz a informação chegar do outro lado do mundo, de uma forma rápida, muito rápida. Antes, eu lembro quando a gente vivia na era da internet de escada. Quem é desse tempo aí, quem lembra disso? Internet de escada, 56 kbps. Aquele barulho todo, e aí até conectar, quando conectava, era um ano para abrir a tela do computador. Eu já contei isso aqui, mas deixa eu contar de novo. Eu lembro que eu fazia nessa época um curso de agropecuária, técnica em agropecuária. E um dia nós fomos fazer um estágio na Exalc, na USP, lá em Piracicaba, uma escola de agronomia, um lugar assim espetacular, onde eu pensava em estudar depois para fazer engenharia agronômica, né? Mas eu me lembro que nós fomos para uma sala de computação, primeiro porque naquela época olhar para um computador já era uma coisa fora do normal. Eu lembro que eu era garoto. E nós sentamos então numa sala onde tinham pelo menos uns 20 computadores, e aí o técnico daquela sala nos chamou num computador e falou, vem aqui agora, vocês vão ver o site da NASA. A gente ficou de queixo caído, só de ver escrito NASA, podia até ser um fake, né? Mas a gente olhando para aquilo tudo, a gente ficou assim de queixo caído, impressionado com aquela informação rápida. Então a gente está vivendo um tempo de uma evolução e de uma revolução na tecnologia. Acompanhamos os desastres ao vivo. As pessoas estão tirando os seus selfies ou fazendo os seus lives, né? E de repente acontece uma situação. Outro dia uma moça estava fazendo uma reportagem e de repente, logo atrás dela, ela estava fazendo uma reportagem sobre acidentes. E logo atrás dela, naquele exato momento, um carro atropelou uma pessoa. Não sei quem viu isso. Outro dia, uma outra pessoa fazendo uma selfie do seu momento, e com alguns amigos em volta, foi a sua última foto, porque ele caiu, ele estava tirando uma foto em um lugar muito alto, e de repente se desequilibrou naquela fotografia e caiu. Então,
daqui a pouco estava todo mundo sabendo, todo mundo tomando conhecimento. Nós somos informados sobre as invenções e as descobertas científicas. A tecnologia nos impressiona. Nós não temos conhecimento de tudo que existe. E tudo é muito rápido. Outro dia eu estava em casa, ajudando a Helenice em casa, e ela falou, dá para você fazer isso aqui para mim? Era para descascar uma batata doce, batata roxinha, doce. Eu falei, dá sim, dá aqui. E aí eu peguei um descascador de batata, um negocinho compridinho assim, que tem 2 lâminas na ponta, e eu comecei a passar, falei, que coisa linda! Eu não sabia que existia aquilo. E eu comecei a olhar e falei, mas quem é que inventou esse negócio? Eu não sei quem inventou, mas que o cara ajudou a mulherada, ajudou. E ajudou também os homens que gostam de cozinhar aí. Rapidinho, eu descasquei tudo para ela. Rapidinho, muito rápido. Antes era na faca, com a faquinha você pegava, aquele cuidado, então tinha que cozinhar e tal. Muito rápido. É uma evolução. Nós acompanhamos em tempo real os jogos do outro lado do mundo. A Copa do Mundo, o cara faz o gol lá, chega a informação em fração de segundos. Acho que se tem um delay, é coisa de 5 segundos, alguma coisa assim. Nem delay porque é para a informação chegar do outro lado do mundo, no Japão, 5 segundos para chegar aqui. Olha só, em segundo lugar, nós entendemos que este desenvolvimento ele também tem um alto preço. Você precisa entender que o desenvolvimento da tecnologia traz consigo um alto preço, que não é apenas um preço financeiro. Se você quer comprar um celular melhor, você vai pagar acima de R$1.000. Se você for comprar um celular bom, pelo menos uns 800, 500 a 800 reais, você vai pagar. Agora, se você quiser um top dos tops, você vai pagar acima de 1.500, quase R$2.000 e tem mais caro ainda. Então, tudo tem um preço. Mesmo com tanta informação, os homens estão se sentindo solitários. Guarde isso que eu estou falando. Nós temos relacionamento através das redes sociais, estamos nos distanciando dos nossos relacionamentos, da nossa relação a cada dia que se passa uns com os outros. Não acharia nem um pouco assustador se dentre nós, aqui nessa noite, em alguma casa, nós constatássemos que dentro da própria casa, a família se comunica através de WhatsApp. Dentro de uma casa. Eu não acharia nada estranho. E ao mesmo tempo que eu vejo isso, que eu ouço isso, eu fico assustado e entristecido, porque nós estamos perdendo o gosto dos relacionamentos uns com os outros. Às vezes a gente está dentro do ambiente. Eu lembro que uma vez eu fui para um consultório, há um tempo atrás, fui para um consultório, e sentou um rapaz de um lado e uma moça do outro, e eu estava aqui sentado, esperando também minha hora do atendimento, e via que um olhava para o outro e dava risada. Eles estavam conversando pelo WhatsApp, de um lado do outro, no mesmo ambiente. O rapaz podia ter aberto mão de ter sentado sozinho, a moça também, os dois terem sentado perto um do outro, ficarem perto, conversando com o outro, mas abriram mão. Muitas pessoas estão amedrontadas, isoladas, fechadas em suas casas, apesar de tudo isso que a gente está vendo. E a violência, antes restrita aos grandes centros urbanos, invadiu as pequenas cidades. Violência cibernética, inclusive. Mais do que nunca na história, os nossos filhos estão sendo abusados dentro das nossas casas através de pedófilos, através da internet. Você precisa prestar atenção naquilo que o seu filho faz, no seu celular e nas redes sociais, porque com um simples toque de dedo alguém pode enredar o seu filho e jogar uma bela de uma conversa nele ou na sua filha e levar ele para um caminho que vai trazer sérias consequências. E curioso é notar que mesmo diante de tanto avanço, o ser humano continua enfrentando os mesmos problemas do passado. O que acontece é que as roupas são diferentes, os problemas continuam os mesmos, só muda a roupa e o jeito de se apresentar aos problemas. Qual que é o cenário moral que a gente está vivendo? Uma rápida constatação, nós observamos 3 coisas. Primeiro, as pessoas estão confusas no aspecto moral. Elas estão lutando por uma liberdade. Por exemplo, luta-se pela liberdade de se ter o direito de fazer o aborto de forma desmedida. Muitas mulheres estão lutando para conquistar o direito de abortar quando quiser. Segundo problema moral e muito confuso que a gente vê
é que há uma luta pela liberdade do consumo no que diz respeito às drogas. Querem tornar o que é ilícito, lícito. Tem gente dentro do nosso Senado, na Câmara e tantos outros lugares, muitos homens e mulheres na nossa sociedade lutando para a legalização das drogas. E às vezes nós como igreja ficamos olhando para tudo isso e simplesmente dizemos, não, é o fim dos tempos mesmo. É uma posição confortável. Constatar tudo isso, ficar de braço cruzado, nem sequer orar e dizer, o mundo vai para esse caminho mesmo. Irmãos, olha para mim aqui, por favor. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós não estamos aqui, nossas famílias não estão aqui simplesmente para marcar o passo, simplesmente para perpetuar o passado ou para ver as coisas ruins acontecendo e ficar paradinho, olhando de forma estática, meio que amedrontado, acuado no nosso canto, dizendo, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Se nós estamos aqui, nós vamos mudar essa história, pelo menos na nossa cidade. Pelo menos na nossa cidade, em nome de Jesus. Pelo menos na nossa cidade. Nós temos que nos esforçar. Nós temos o quê? 150, 200 guerreiros. No passado, ouviu-se de muitos homens que com 30, 40, 50 pessoas conseguiram realizar grandes conquistas. Nós observamos histórias bíblicas, como por exemplo a de Gideão, que com 300 homens venceu uma grande guerra. Por quê? Porque eles eram bons? Não, porque o Senhor estava ao lado deles. E o mesmo Deus de Gideão, que o abençoou naquela batalha, é o nosso Deus que está presente aqui e há de nos abençoar, para que quando e enquanto avançarmos, nós vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Uma outra luta desse cenário moral confuso é a luta pela liberdade ou a liberação das leis contra a família tradicional. Não se acredita mais nesses moldes onde há um pai, há uma mãe e os filhos como fruto desse relacionamento. Está tudo muito confuso. E a igreja precisa ser sal da terra e luz do mundo para a glória do nome do Senhor. E os valores familiares, eles estão em baixa. Então nós ouvimos algumas coisas quase que todos os dias, como por exemplo, uma esposa descobre que o marido está traindo e ela entra em desespero. Um adolescente está ansiosa pela liberdade, ou um adolescente está delirante pela liberdade, e ele descobre que encontrou o amor da vida dele. Quando ele descobre que encontrou o amor da vida dele, ele não pensa duas vezes para se relacionar um com o outro, ou o jovem ou a jovem, para ter a liberdade. Acha que o filho vai proporcionar liberdade. Tem gente que gera filho com esse desejo de ter a liberdade tão sonhada e tão esperada. Um casal se divorcia e retorna para o tribunal porque o pai se recusa a dar pensão para os filhos. Uma garota de 15 anos tenta suicídio porque o namorado deixou ela, ou vice-versa. Quantas vezes nós ouvimos ao longo desses últimos 5 anos de jovens nessa cidade que tiraram as suas vidas porque o namorado tinha deixado, porque o relacionamento não tinha ido para frente. Um garoto perturbado entra em crise e completamente descontrolado mata os seus pais a tiros, depois percebe o que fez e faz o quê? Dá tiro na sua própria cabeça e acaba com a sua vida. A gente está vendo isso o tempo todo. Você acompanha as redes sociais, você é alguém inteligente, você sabe que nós estamos vivendo. E este cenário, ele é real no mundo em que nós estamos vivendo e infelizmente acaba afetando a igreja hoje. E a pergunta que nós precisamos fazer então, diante dessas constatações é: o que a igreja está fazendo e o que é que está faltando para a gente fazer diferença? Eu queria citar 3 respostas muito rápidas aqui, para a gente poder entrar em alguns textos e conversar algumas coisas muito importantes nessa noite. Primeira pergunta, ou a primeira resposta para essa situação é: para os que apegam-se aos valores eternos e os têm por certo, está faltando o quê? Firmeza. O que está faltando? Está faltando firmeza. Está faltando propósito da nossa parte. Segunda coisa, para os que sofrem pela falta de valores, o que está faltando? Mudança. Está faltando assumir uma postura, falar assim, chega. Irmãos, olhem para mim aqui, por favor.
As coisas não vão acontecer enquanto a gente não tiver posicionamento, enquanto a gente não assume posição. Fala assim, está acontecendo assim até agora, mas decididamente eu vou fazer a minha parte para mudar essa história, para mudar essa situação. Outra resposta, para os que estão imersos no liberalismo, o que está faltando? Transformação e quem sabe até mesmo misericórdia. Nós vamos pensar um pouco nessa noite sobre esse tema. Nós vamos pensar sobre o meu bem maior, a sua família, a minha família. Eu queria traçar aqui alguns pensamentos com você. E o primeiro elemento é esse aqui. Deus nos chama para uma vida de independência consciente. Observa aí o que diz o texto de Gênesis no capítulo 1, capítulo 2, desculpem, verso 24. Todo mundo pode ler esse texto que está projetado aqui? Rapidamente, vamos lá? Por essa... O que está precisando acontecer? O que nós precisamos entender é que Deus nos chama a uma vida de independência consciente. Quando eu estou falando de dependência, não é uma vida de rebeldia, mas é uma vida de entender que Deus nos criou para deixarmos os nossos lares e formarmos a nossa família. E a partir do momento que Deus vem e coloca diante de nós a necessidade desse relacionamento com o outro e os dois com Ele, é porque Deus sabe o que está fazendo. Você precisa entender que Deus deseja que nós deixemos. Esse texto então aponta para o caminho da independência. Em primeiro lugar, a família. Em segundo lugar, o aspecto territorial. E o terceiro lugar, o aspecto financeiro. 3 coisas importantes. Pastor, está tudo muito confuso, o cenário é esse. Nós constatamos então que existe a importância de entender que Deus nos chama para uma vida de independência consciente, e essa independência consciente significa deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe, mas não para fazer besteira, ou não para se envolver num relacionamento onde a gente vai esperar para ver no que é que vai dar. E se nós nos envolvemos num relacionamento, nessa expectativa, ou com essa mentalidade, e nós então aguardamos para ver aonde que vai dar, e estamos descobrindo que nessa jornada a coisa não está caminhando para um lugar tão interessante, então, meu irmão, você precisa parar, colocar sua mão na consciência, porque senão a coisa vai de mal a pior. Ou seja, no meu relacionamento com a minha esposa, eu preciso entender que um dia eu tomei a decisão de me tornar independente, e essa independência precisa ser consciente. Você trouxe a sua esposa para perto de si, ela entendeu que você era o amor da vida dela, agora com família construída, instituída, você precisa valorizar os valores que a sociedade está deixando de lado. Você precisa deixar pai e mãe, meu irmão. Em nome de Jesus. Isso é uma liberdade consciente, é uma independência consciente. Família. Quando nós pensamos em família, nós precisamos entender que quando nós construímos a nossa casa, a partir desse momento, as opiniões da minha mãe, as opiniões do meu pai, elas são importantes, mas não vão definir a nossa história. Olha para mim aqui, por favor. Se a sua mãe está interferindo na sua família, se o seu pai está interferindo na sua família, para tudo, mete o pé no freio, chama um ao outro aí para conversar, porque senão a coisa vai azedar. Está escrito isso. Está escrito. Meu pai, ele partiu, e hoje nós estamos aqui celebrando o Dia dos Pais. Tem pouquíssimo tempo que eu perdi o meu pai. Hoje eu pensei muito nele, durante alguns momentos do dia. Mas sabe, quando eu olho para trás, eu agradeço a Deus porque o que eu pude viver ao lado do meu pai, eu vivi. Hoje, sabe, Elson, irmão Maurício, irmão Onofre, pensando no meu pai, não me bateu lamento e nem me bateu tristeza. Me bateu alegria. Alegria por saber que eu colaborei para que ele pudesse ter esse encontro com Jesus e cumprir o meu papel. Foi muito gostoso pensar que ele está num lugar muito bom. Graças a Deus por isso. Eu estaria sofrendo, Hinaldo, se não tivesse feito nada. Ou se parasse para dar um beijo no meu pai, ou então um telefonema para ele, apenas no Dia dos Pais. Mas eu nunca fiz isso. E eu agradeço a Deus por isso. Porque durante os anos que se passaram, eu tive um relacionamento com meu pai. Só que tem uma coisa, meus irmãos.
O meu pai tinha a casa dele, a esposa dele, as opiniões dele. A partir do momento que eu me casei com a Helenice, são as nossas opiniões, o nosso jeito de ser família, o nosso jeito de construir um lar. Até porque há muito da família dela e há muito da nossa família que quando nós nos conhecemos, nós detectamos e concluímos que nós não queríamos para a nossa história. Nós não queríamos para a nossa história. Eu falei, Helenice, isso aqui da sua família é maravilhoso. A gente tem que manter aceso no nosso coração. Isso aqui da minha família é bacana. Eu acho que a gente precisa manter aceso no nosso coração. Mas olha, da minha família tem isso aqui, eu acho que não é legal. E ela, olha, da minha família eu acho que tem isso aqui e não é legal. Então, gente, sabe o que acontece na nossa casa? Quando a gente fala dessa independência consciente e falamos da família, do nosso território, falamos da nossa independência, inclusive financeira, significa dizer que na nossa casa, quem decide somos nós. Em nome de Jesus. Decida você na sua casa. Decida você na sua casa debaixo da dependência de Deus. Agora, o que vai te levar a não errar nessa busca, a não errar nas suas decisões, é a sua dependência no que diz respeito a Deus. Amém? Essa independência consciente só é possível quando nós abrimos mão para nos tornar um de fato. Pessoas falam assim, nós somos um, mas é um de fato? É um de verdade verdadeira? Não, pastor, eu estou junto com a minha esposa, mas você é um com ela mesmo? Você é um com ela? Vocês pensam juntos, vocês planejam juntos, vocês sonham juntos? Ou é um cabo de guerra? Estava falando com alguém ontem, e eu falei assim, não sei com quem que foi, a gente estava conversando, não lembro quem exatamente, mas parece que às vezes dentro do contexto do relacionamento é um cabo de guerra, né? Sabe aquela brincadeira do cabo de guerra? Um puxa para um lado, outro para o outro, né? Lembra na escola, a gente brincava, as turmas, escolhe 5 meninos dos mais fortes aí. Não, nós somos os mais fortes, vai lá, e 5 de um lado, 5 do outro, e tal. Aí um ficava no meio, segurava a corda, e falava, se essa turma passar, ou se cair, vocês perderam, tal, aquela brincadeira toda. Não pode ser assim na nossa casa. Porque a partir do momento que um for puxado e cair, ele vai se machucar e as consequências vão vir para os dois. As consequências vêm para os dois. Quando um cai, um se machuca, as consequências vêm para os dois. Segunda coisa, gente, que eu queria compartilhar. Você precisa entender a importância de desenvolver um nível de unidade que faça diferença em seu lar. Há um texto muito interessante, embora que não explicitamente ele está relacionado à vida dos casais, mas é um texto que fala de força, de unidade, de propósito. É o texto de Eclesiastes, capítulo 4, diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem que ajuda a levantar-se. Se os 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando a gente pensa no inverno, por exemplo, esses dias fez um frio lascado, né? Você está lembrado disso ou não? Fez? Está um pouco friozinho, está gostoso já, né? Mas a gente olhava assim um para o outro e falava, hoje está bom para dormir bem juntinho, né? Bem juntinho, bem pertinho do outro. Coisa boa. Mas como que a gente vai se manter aquecido? A não ser que você dê um jeito bem mineiro de ser, né? Você que mora sozinho, vou te dar uma receita aqui. Pastor, está frio, não consigo me esquentar, estou sozinho. Dá uma dica para você aqui. Sabe garrafa PET? Você está louco, pastor? Não, escuta a dica, vai vendo. Sabe garrafa PET? Garrafa de refrigerante, irmão, garrafa PET. Enche ela de água quente, tampa bem e leva junto, que esquenta legal. Os pés, as mãos, o negócio é uma beleza. Cuidado para não se queimar, porque o negócio fica quente mesmo a noite inteira. Alguém aí já pensou, esse cara fez isso, hein? Esse camarada fez isso. Você acertou, eu já fiz isso. Com certeza. Meus irmãos, o que não pode faltar? O que não pode faltar? Unidade de propósito dentro de uma casa. Propósitos espirituais e propósitos pessoais. Não é uma carreira solo. Você precisa entender isso.
Meu irmão, você não pode caminhar sozinho para onde você quer. E minha querida, você não pode caminhar sozinha para onde você quer. A partir do momento que você deixou o seu pai e a sua mãe, você deixou para se tornar um. Pelo menos é o que a Bíblia te manda fazer. Agora, se você não faz isso, se você não entende isso, você vai viver 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20 anos e vai continuar sofrendo. Seu relacionamento não vai para frente porque você não conseguiu entender a importância de incorporar a verdade eterna. Todas as vezes que nós queremos andar divorciados da palavra de Deus, quem sofre somos nós mesmos. E com isso seus filhos vão sofrer. Ou você acha que os seus filhos não olham o que vocês vivem no relacionamento de vocês? Ou vocês acham que os seus filhos, por menor que sejam, não estão atentos aos acertos e aos desacertos que se comete dentro da sua casa? Basta conversar com o seu filho e você vai descobrir o que é que ele tem aprendido dentro da sua própria casa. O que não pode faltar? Unidade de propósito em primeiro lugar. Essa unidade de propósito é espiritual e ela é pessoal. Segundo, humildade para reconhecer os erros. Se existe um fator, e por favor, em nome de Jesus, só entenda uma coisa, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, eu como sou pastor da igreja, automaticamente a gente lida com aconselhamento de casais e com conflitos familiares. Então não é um caso, 2, 3, 5, nem 10 específicos. Mas é muito interessante que quando falta humildade, quando falta esse temor, o reconhecer dos erros, a coisa não dá certo. E é muito interessante porque às vezes dentro de uma situação conflitante, nós temos duas verdades. A esposa tem a verdade dela e o esposo tem a verdade dele. Às vezes numa situação difícil, os dois erram e o problema é que, geralmente, um erra em cima do erro do outro. Toma cuidado. Se a sua esposa está errada, não erra em cima do erro dela. E se o seu esposo está errado, não erra em cima do erro dele. Simplesmente sente, converse com ele, converse com ela, reconheça a sua parcela de erro na história toda, mas abra mão a palmatória e ajuste o seu coração com o coração de Deus. Querido, o que pode estar faltando? Forças e coragem para não viver do passado. Eu acho que isso aqui é uma das coisas mais escravizadoras que os casais vivem. Passado. Vive-se muito do passado, vive-se muito dos erros do passado. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você perguntar para mim se no meu relacionamento com a minha esposa, eu cometi alguma falha com ela, no meu relacionamento com ela, a resposta é sim. No meu relacionamento com a minha esposa eu já falhei, eu já errei. Eu já cometi falhas com ela, nós já falhamos, ela já falhou comigo e eu já falhei com ela. Na forma de falar, na forma de se expressar, no entendimento das coisas, já brigamos em alguns momentos da nossa vida, já saiu faísca, já teve dia da gente ficar meio bravo um com o outro, ela ficar meio virada para um canto, eu meio virado no outro lado. Isso aí acontece na casa de todo mundo. É impossível não acontecer dentro de uma casa, porque nós temos pensamentos diferentes, nós temos gostos diferentes. Eu, por exemplo, gosto, a Lenice não tem dificuldade com comida e nem eu, mas existem coisas que para ela é bacana e para mim não é. E existem coisas que é o contrário, para mim é legal e para ela não é. E aí o que a gente faz? A gente tenta chegar num consenso. Vamos tentar botar uma linha de equilíbrio para a gente não sofrer tanto, porque a gente sofre também. Mas eu não estou falando de sofrimento que chega a um ponto da gente falar assim, eu não consigo nem olhar na cara dela e nem ela na minha cara. Não é nada disso. Mas a gente tem as nossas dificuldades. A gente procura fazer o quê? Saná-las da forma mais rápida possível, porque nós sabemos que se não tomarmos cuidado, o inimigo acha ocasião contrária a nós. Está entendendo? Amém? Deu para entender? De repente você é filho, está sentado aqui e fala assim, pastor, o que esse negócio tem a ver com a minha vida? Tem a ver com o seu futuro, meu querido. Se você ainda não é casado, se você ainda não é casada, você precisa orar a Deus e pedir que Deus aponte o caminho do coração dele para a tua vida, para que quando você encontrar o seu príncipe ou você encontrar a sua princesa, você possa entender o que você quer da vida. Se não sabe o que acontece, você vai colocar o seu pé numa canoa furada. E uma vez tendo colocado o pé na canoa furada, você vai ter que embarcar nela. Casou, tem que embarcar. Casou. Se casou, você vai ter que segurar o rojão. Por bonito que ela seja, por bonita que ela seja, porque às vezes o que acontece? É bonitinho, é bonitinha, mas dentro do negócio não está muito bacana. Então você vai precisar ajudá-lo, você vai precisar ajudá-la nesse processo da recuperação. Querido,
Aquela expressão até que a morte separe continua valendo. Se Deus uniu. Se Deus uniu, tem que valer. Ok? Em outro aspecto aqui, olha que linda essa fotografia desse casal na beira da praia. Olha aí, qual que é a outra orientação? Seja fiel por amor a Deus. Pastor, eu preciso ser fiel. Você só consegue ser fiel se você amar a Deus. Você só vai conseguir ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, se o seu amor por Deus for maior. Eu vou projetar um texto aqui, não vai dar para você enxergar direito, porque ele é um pouco extenso, mas eu vou projetar e quero fazer essa leitura do texto de Malaquias 2. Aqui fala que Deus repudia o divórcio. Presta atenção, Betel, em nome de Jesus. De repente você chegou aqui hoje, seu relacionamento não está muito bacana, e o que está passando na sua cabeça é o desejo desenfreado de dar uma finalizada na coisa, dar um mata-leão no casamento, né? Viu aquela expressão, mata-leão? Que negócio de passar a mão no pescoço, grudar e... Não, vamos finalizar. Calma aí, segura as pontas, observa. Pensa se você quer pagar esse preço. Pensa bem. Diz assim, a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Verso 16 está grifado aí, olha só. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Eu odeio o divórcio. Você quer desagradar a Deus? Dá esse passo na tua vida. Eu sei que nós temos na nossa comunhão casais que já foram divorciados e que vivem muito bem hoje. E graças a Deus por isso, bendito seja Deus por isso. É ato de graça e de misericórdia. Não viveram bem no primeiro relacionamento, mas vivem bem no segundo relacionamento. Nós temos situações, nós temos casais que vivem muito bem, vivem maravilhosamente bem. Graças a Deus por isso. É ato de misericórdia, é ato de graça. Mas observa que o Senhor não se agrada. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam, quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também, quando pergunta, onde está o Deus da justiça? Nós sabemos onde está o Senhor, e sabemos que Deus não se agrada de sacrifícios de tolos. Meu irmão, deixa eu explicar o texto bem resumidamente. O que o texto está colocando para nós é o que a peça teatral ensinou, ponto. É isso aí. A gente às vezes vem aqui com lágrimas, etc., e rasga as vestes, e arranca a barba, e arranca o cabelo, e rasga a roupa, e coloca a cara no chão, e joga pozinho na testa, na cabeça, e é uma coisa bacana, né? Aos olhos dos outros. Porque o maior acontecimento é gerado lá dentro, a maior transformação é gerada lá dentro. A gente precisa de se conscientizar disso e desconvencer disso. Acima das nossas expressões externas de adoração estão as nossas expressões internas. É o que vem de dentro para fora que gera transformação. Muitas vezes não é o que vem de fora. De fora. É até gostoso. Quando eu estou falando de fora é aquele ato de adoração fake. Né? Santo, santo, santo. Deus dos exércitos. E a gente canta, a gente chora, a gente faz. Mas assim, o básico a gente está fazendo. As lições mais elementares da vida a gente está conseguindo. Fidelidade a todo custo, em nome de Jesus. Amém? Diga assim, fidelidade a todo custo. Meu irmão, para ficar bem bonito agora, fidelidade a todo custo, em nome de Jesus. Divórcio não agrada a Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Relacionamentos estão sendo destruídos pela cultura que promove a autorrealização. Por que falta amor?
cultura da autorrealização. O que é bom para mim, não o que é bom para nós. O que é legal para mim, não o que é legal para ela. Eu quero o meu carro. Se a Helenice quer ou não quer o dela, ou se ela quer ou não quer, o problema é dela. Ou, espera um pouquinho, nós precisamos decidir juntos, nós precisamos sonhar juntos, nós precisamos entender que Deus está nos dando vida como uma família e um só homem para caminharmos juntos. Não é o carro que eu quero, é o carro que nós desejamos ter. Eu quero a minha parte, isso aqui é o coração egoísta, tá? Eu quero investir na minha carreira. Não, eu estou precisando de investir na minha carreira. Eu estou dando muito valor para muitas outras coisas. Dentro dessa casa eu não tenho valor. Estou precisando investir na minha carreira. Aí vai investir na carreira. Vai sair de casa. Vai para longe. E aí Deus olha lá de cima e fala, não é para isso. Você precisa caminhar unido. Eu quero investir na minha carreira. Eu quero ganhar mais do que tudo, a todo custo, inclusive, se eu precisar sacrificar a minha família, eu estou disposto. Meu irmão, não sacrifica a sua família por nada. Sua família não tem preço. Amém? Sua família não tem preço. Dinheiro é importante, dinheiro é legal, mas não é tudo. Preste atenção no que você está fazendo com a sua vida. Preste atenção no que você está fazendo na vida dos seus filhos e da sua esposa. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu já vi assim várias e várias situações de que pelo desejo de ter a grana dentro de casa e ter o dinheiro dentro de casa, um dos dois abre a mão de estar junto um tempo que era muito devido e importante para a vida familiar. E qual que é o resultado disso? O resultado você já pode imaginar qual seja. Algumas situações de divórcio, outras situações uma traição, outras situações ainda um afastamento, daqui a pouco não estava nem conseguindo olhar mais na cara do outro, porque já não se via mesmo, durante muito tempo, um bom tempo. Então, cuidado com as propostas. Vão vir propostas. O diabo vai jogar proposta pintada de ouro na sua frente. De trabalho, de oportunidade. Irmão, se for uma coisa muito bem planejada, muito bem orada, se tiver autorização de Deus, segue. Em sintonia com a tua esposa, em sintonia com o teu esposo. Agora, casamento na carreira solo. Você decidiu casar, então você tem que entender o seguinte, esse é o nosso pensamento aqui na igreja. Você vai ouvir, você vai aprender isso aqui. Então tem que caminhar junto de verdade. Caminha com teu esposo, caminha com a tua esposa. Carreira solo não é que está no coração de Deus, não. Eu quero. Tira o eu da frente e coloca Deus. Pede para Deus manifestar a vontade dele. O que Deus quer está ficando aonde? Qual é o local? Qual é o lugar? Onde fica? Onde fica o que está queimando no coração de Deus? A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 15, o seguinte, presta atenção. Ao invés disso, deveríamos dizer, se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Tiago 4, 15. Então, meu irmão, de verdade, responde para você agora, é você com a sua esposa, você que é pai, você que é o chefe espiritual da tua casa, responde, o que é que está prevalecendo dentro da tua casa? A sua vontade, a vontade da sua esposa ou a vontade de Deus sobre os dois? Eu prefiro ficar com a vontade de Deus sobre nós. Eu acho que esse é um bom caminho, é o melhor caminho, na verdade. É o melhor caminho. Amém? Amém, gente? Vamos lá, eu quero finalizar essa palavra. Deus nos chama para transpormos montanhas como família. Você precisa transpor montanhas. Vai ter costumo dizer assim que na vida familiar é só a gente entender como é que a gente vive na nossa individualidade. Eu particularmente tem dia que eu me sinto fraco, tem dia que eu me sinto triste, tem dia que eu me sinto não muito bem, e tem dia que eu estou muito bem, tem dia que eu estou bem alinhadinho com Deus, está tudo muito jóia. Na vida de uma família às vezes é assim. Tem dia que a família não está bem, tem dia que a família não está se entendendo. E aí o que a gente tem que fazer? Vocês têm que transpor a montanha. Quais são as montanhas? O que é que está tentando atrapalhar o relacionamento de vocês? O que diz Hebreus 11, versículo 6? Diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, você precisa lutar pela vida da tua família. A família deve lutar unida por todas as coisas.
Casa dividida não subsiste. Casa dividida não subsiste. O que é isso, pastor? Não dá certo. É isso. Casa dividida não vai para frente. Casa dividida vai dar errado. Casa dividida vai se arrebentar. Casa dividida vai arrebentar os filhos. Casa dividida vai trazer consequências. Aí a gente quer olhar para Deus e falar assim: Senhor, não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Sem a orientação de Deus, você não sabe o que está fazendo, não. Se você quiser decidir na sua carne, então se prepare para as consequências. É a lei da semeadura e da colheita. Eu não estou falando palavra de juízo sobre ninguém aqui, pelo amor de Deus, gente. É alerta, é amor, é porque a gente ama, por isso que a gente está falando, é por isso que eu estou falando, porque a gente ama, porque a gente respeita, porque a gente quer ver o bem, a gente quer ver vocês, sabe, fluindo, caminhando. Lembra do que a gente compartilhou aqui na semana passada, sobre os nossos filhos, a próxima geração? O detalhe é o seguinte: nós somos a geração do agora. Então nós precisamos estar conscientes da presença de Jesus na nossa vida. Nós precisamos ter experiência com Deus e transformação pessoal. Sabe por que a sua família está do jeito que está? Se ela não está muito bem, porque está faltando você se encontrar com Deus. Gente, não tem jeito. Olha só, olha para mim, por favor. Não tem como eu estar bem com a minha esposa se eu não estou bem com Deus. Não tem como, a minha esposa está bem comigo, eu posso estar até bem com Deus. Eu posso estar bem com Deus, mas se a minha esposa não estiver bem comigo, como que nós vamos ser felizes? Se tem um infeliz dentro da casa, logo a infelicidade está instaurada, ela está estabelecida. Pastor, o que a gente precisa fazer? Primeiro a gente precisa de enfrentar os problemas, nós precisamos de pensar juntos sobre as coisas que surgem. Tem um problema financeiro? Resolvam juntos. Não, pastor, a minha esposa gasta muito. Não, pastor, o meu esposo gasta muito. Meu irmão, vocês têm que sentar para conversar. Quem que gasta mais? Quem que é o gastão da casa? Quem que está colocando a família em dívida? Para um pouquinho os dois e resolvam juntos. Não é carreira solo, é conjunto. Você quer ver uma casa que não prevalece? Quando as finanças é dividida. Quando a finança sabe, cada um na sua e vamos que dá tudo certo. Não dá muito certo, gente. Finanças, quando os problemas surgem, quando as aflições surgem. Tempo para os familiares, não seja egoísta. Eu fui egoísta durante alguns anos na minha vida. Deixa eu contar rapidão aqui. Temos alguns minutinhos. A gente precisa de deixar Deus ser Deus na nossa vida. Quando a Maiara completou 1 ano de idade, no dia que ela completou 1 ano de idade, nós fomos lá para Minas, na casa da família da Helenice. Eu particularmente resisti um pouco, porque como é uma família que ainda, eles são pessoas boas, mas são pessoas que têm algumas práticas que a gente não gosta muito, como bebida alcoólica, etc. Eu falei: Helena, esse negócio não vai dar muito certo, porque vai rolar alguma coisa e eu não vou ficar muito feliz com isso. E aí parece que aquele negócio, né? Como o Jó falou, o mal que eu temia me aconteceu. Foi como o Jó falou, o mal que eu temia me aconteceu. O Jó fala sobre isso. E aí, nós fomos para lá, preparamos as coisas, tal, aquela coisa toda, 1 aninho de idade, primeira festinha, legal. E aí, batata, surgiu lá alguma situaçãozinha, deu uma relevada, tal. Aí eu cheguei para ela e falei assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, a partir de hoje, não me pede mais isso. Não me pede mais para momentos de celebração, quer seja um aniversário seu, da Maiara, ou meu, ou Natal, ou Ano Novo, para a gente estar junto com o pessoal que às vezes vai fazer alguma coisa que a gente não acha que é muito interessante. Irmãos, durante uns 15 anos, quantos anos a gente tem casado? Faz 21, vai completar agora 21 anos. Durante uns 15 anos do nosso casamento, acho que até um pouco mais. Isso é coisa recente, é coisa de uns 4 anos atrás, Deus me colocou na morsa, me prensou. Deus me colocou na morsa e falou: filho, que egoísmo que é esse? Porque eu desejava fazer o quê? Passar Ano Novo com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, mas não que a gente não visitava os familiares dela. Deixa eu deixar bem claro, a gente nunca deixou de amar eles e de estar junto com eles.
Mas esses momentos eu falei, não, a gente não vai estar junto porque não vai dar certo. E a Helenice, por conta de ter visto alguma outra situação, também se adequou a isso, por amor. Ela falou, não, tudo bem, para mim é tranquilo, sossegado. E aí passou um tempo e comecei a ter alguns encontros com Deus. Deus começou a me espremer, começou a me apertar. Teve um dia que eu estava dentro do carro, a gente tinha ido lá para o Mercadão fazer uma compra, alguma coisa. No estacionamento do Mercadão, o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio e me arrebatou. Ele falou, se arrepende do que você fez. Pede perdão para sua esposa, dos anos que você privou ela de estar em alguns momentos que eram importantes ela estar junto com a família dela também. Irmão, aí você pergunta, pastor, mas ela não tinha entrado em acordo? Tinha entrado em acordo. Por quê? Por amor a mim. Mas eu, pela insensibilidade, por egoísmo da minha parte, o que eu fiz? Eu só colaborei para que a manutenção das coisas continuassem do mesmo jeito. E não tinha esses momentos festivos em comunhão com a família dela. Natal, Ano Novo, nem pensar, durante anos. O Espírito Santo veio, me tocou, me arrebatou, eu me arrependi, me bateu um arrependimento, irmãos, que eu não conseguia parar de chorar. Acho que a Helenice vai se lembrar disso até hoje. No banco do carro eu comecei a chorar, e eu falo, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Aí ela entrou dentro do carro e falou, o que foi? Eu falei, eu preciso pedir perdão para você. Ela falou, mas pedir perdão do quê? Perdão porque eu te privei, perdão por isso, por isso e por isso. Porque eu te privei, porque eu não deixei você, porque eu fui egoísta. Eu fui egoísta. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você quer que Deus flua através da sua vida? Então começa a alinhar a sua vida com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção, uma chave que eu vou dar na sua mão. De repente, hoje você nem sabe o que tem que ser reparado dentro da sua casa. Eu achava que isso nem precisava de ser reparado, porque para nós era normal. Irmãos, era normal para nós não ir lá para a casa dos parentes dela, era normal, nessas datas festivas. Para mim era normal, porque ela tinha aceito passivamente, tranquilamente, entendida da coisa. Mas o Espírito Santo veio. E quando você tem relacionamento com Deus, você precisa ter um coração aberto para Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Aí você fala assim, pastor, como é que a gente alcança um nível mais alto com Deus? Deixa Deus ser Deus na tua vida. Tem coisa que Ele vai colocar para você pedir perdão, tem coisa que Ele vai colocar para você alinhar, para você ajustar, que você nem sabe o que é. Irmãos, eu estava em pecado e não sabia. Essa é a minha tradução do que eu vivi. Eu estava em pecado, dentro da minha casa, fazendo a minha esposa sofrer durante 15 anos. Pastor, que traste que você é, hein? É isso aí. Porque a minha esposa sempre foi uma pessoa muito boa comigo. Eu fiz ela sofrer 15 anos. Era perto do final do ano. Eu cheguei para o Maurício, para o Elson, falei, irmãos, tem uns dias, estava perto do final do ano, geralmente dia 1º eu saio de férias. E eu falei, olha, a gente está querendo ir lá para Caraguá, na casa da minha cunhada, ela tem uma casa de praia lá. Eu falei, a gente está querendo para passar. Eu falei, pastor, por favor, sai antes, porque vai pegar congestionamento. Liberaram eu aí, acho que um ou 2 dias antes, a gente foi uma benção, irmãos, uma benção. E de lá para cá, o que a gente está fazendo? Um ano passa com a minha família, um ano com a família dela. Por que tem que ser só com a minha família? Por que tem que ser só com a sua família, irmão? Por que tem que ser só com a sua família, irmã? Eu estou falando de algumas datas, mas no ano a ano, será que a gente não consegue encontrar egoísmo na nossa vida? E a gente quer ser abençoado por Deus. O que eu posso dizer para você é que eu só ganhei. Amarre-se ao diálogo. Amarre-se ao diálogo. Conversa com a sua esposa, conversa com o seu cônjuge. Não acha que está tudo muito bom, porque pode ser que não esteja tudo muito bom. Você está lá achando que está tudo muito bacana, tudo muito resolvido. Tem algum momento, mas dê liberdade para sua mulher falar. Não, sabe o que acontece? É que tem mulher que tem medo de abrir a boca perto do homem. É a mais pura verdade. Tem mulher que tem medo de abrir a boca perto do homem, tem medo de falar alguma coisa, porque sabe que o cara vai esbravejar, sabe que vai dar pitizinho, vai dar loucura no camarada. A gente não precisa mais conversar sobre isso. Espera um pouquinho, você é servo de Deus, você tem que se abrir para o diálogo, presta atenção.
E tem mulher também que tem chiliquinho, né? Vamos lá, tem chilique, dá um negócio assim, não me fala mais nisso, não sei o que, a gente não fala mais nisso nessa casa. Minha irmã, minha filha, meu filho, meu irmão, vocês têm que se abrir para o diálogo, vocês estão casados, é uma família, é um corpo só, em nome de Jesus. Tem que se abrir para o diálogo. Existem muros que tentam separar os casais, a família. O medo, o abuso, a culpa, o orgulho, o ressentimento, a negligência, os ferimentos, os egoísmos, os insultos, o medo de ser vítima da fofoca pelo próprio cônjuge. Porque tem cônjuge que é fofoqueiro, fala mal do outro na frente de todo mundo, com a maior cara lavada. Minha esposa é uma desgramada mesmo, uma mulher, eu vou falar para você, minha esposa, bicho ruim, né? Difama na frente dos outros, às vezes na vida da igreja, não pode isso. Não pode. Você não pode falar mal da sua esposa dentro da igreja, para os irmãos da igreja. Se é um aspecto de aconselhamento, é uma coisa. Você vai desabafar, você vai falar, ela também vai desabafar, ela vai ter o direito de falar. Agora, falar por falar no meio da comunhão, isso é destrutivo para você mesmo. Você está chamando brasa na tua cabeça, está chamando juízo na tua cabeça. Eu queria concluir essa palavra nessa noite dando rápidas 9 orientações, muito rápidas orientações para os que desejam vencer. Rapidamente. Primeiro, pratique uma comunicação honesta, aberta, sincera e franca entre os membros da família. Você precisa de praticar. Tem que ser uma comunicação honesta, aberta, sincera e franca entre os membros da família. Irmão, olha para mim aqui. Tem coisa que o seu filho não precisa saber. Tem coisa que a sua filha não precisa saber. Tem coisa que é só você e o seu cônjuge, ponto. Uma rápida pesquisa aqui a casais que têm prevalecido já ao longo de anos. Vocês vão constatar o que eu estou dizendo. E me permitam fazer alguma pergunta específica para algum para outro aqui. Irmão Onofre, irmã Sueli, tudo vocês falam para os filhos de vocês? Não. Irmão Maurício, tudo vocês falam para os filhos de vocês? Teve alguma coisa em algum momento da vida que foi um problema, alguma dificuldade que vocês tiveram que vocês preferiram ficar entre os dois e não passar para os filhos? Sim. Solange, na sua casa é assim? Eu acho que tem aquele momento sim de participar um filho, não é isso, irmão Léo? Tem coisa que é assim. E tem coisa que é você e o seu filho, Elson e Fátima. Tudo vocês passaram para o Bruno e para a Mariana? Tudo. Eu tenho certeza que vocês gemeram em algum momento quietos. Inaldo, tudo você fala para a Laís? Elisângela, tudo vocês falam para a Laís? Não, tem coisa que é dos dois. Eu com a Helenice tem coisa que a gente não fala para a Maiara, mas de jeito maneira, irmãos. Não tem que saber, não tem que falar. Então a primeira dica é essa, pratique uma comunicação aberta, honesta, sincera, verdadeira, franca, entre os membros da família, mas tem coisa que seu filho não precisa saber. Segunda coisa, tenham fé nos princípios bíblicos e procurem obedecê-los. Senão a Bíblia vai ser mais um gibizinho na sua vida, de historinha quadrinho, de história quadrinho. É a história dos heróis da Bíblia, aquela coisa toda, aí desceu o fogo do céu, quando Elias orou, que legal. Aí você até imagina a cena, mas é um gibi, tem que ser prático. Terceiro, passem tempo juntos. Eu tenho tempo para fazer isso, para fazer aquilo, mas não tenho tempo para estar junto com meu filho. Quando a Helenice de fato falou aquilo aqui, eu dei uma parada. Eu falei assim, opa, pera um pouco. Estou negligenciando dentro da minha casa, então eu preciso de meter o pé no freio, dizer e fazer o que eu tenho que fazer. O que a gente pode fazer junto, filha? A gente pode assistir um filme junto, pai. Vamos lá, vamos assistir um filme junto. A gente pode passear na orla junto. Vamos lá, gruda aí, vamos lá, vamos junto. Vamos passear, vamos sair junto. A gente pode ir no dogão junto, essa é a parte boa também. Pode ir no dogão, qualquer outro lugar, é bacana. Irmãos, prestem atenção, conheçam o papel espiritual de cada um. Irmã, não queira fazer o que é papel do seu esposo só. Irmão, não queira fazer o papel da sua esposa, que é só dela. Biblicamente falando, olha para a Bíblia e vê o que está escrito aí. Resolva cada conflito quando eles surgirem. Não jogue para debaixo do tapete. Amanhã pode ser tarde. Em sexto, compreenda o que significa honrar um ao outro. Sétimo, para os casais, mantenha uma relação satisfatória e honrosa. Afaste-se apenas por consentimento mútuo, sexualmente falando.
Irmã, não deixe sua esposa no gelo, por favor. Irmão, não deixe a sua esposa no gelo, por favor. Só se afasta por consentimento mútuo. A Bíblia diz, Paulo orientando, que é por consentimento mútuo e para se aplicar a oração, para consagração. Não, vou colocar esse cara no gelo, está muito ruinzinho comigo, vai ver que é bom para tosse. Você vai acabar com o seu casamento, desculpa, eu estou falando sério. Ou então, irmão, não vou procurar essa mulher não, muito egoísta. Ficar um mês sem olhar para ela, sem a gente ter nada, a melhor coisa que eu faço. Não faz isso. É brecha. É porta aberta para o diabo vir com os dois pés, com as duas mãos, enfiar a cabeça e arrebentar. Cada membro deve aprender a sacrificar-se pelo outro. Por que você pode ter um filho que seja egoísta? Porque você não ensinou o que é sacrifício. Ou quem sabe porque você não sacrificou para ele e o ensinou que estava sacrificando. Seu filho não vai entender o que é sacrifício em algum momento se você não falar, filho, o pai está se sacrificando para dar isso para você. Porque tem filho que acha que é estender a mão e receber, não é verdade? Vamos lá. Sim ou não, irmãos? A Maiara quer tirar a carteira de motorista quando fizer 18 anos. Está com 15, tem 3 anos. Falei, então vai juntando dinheiro de louça. A Helenice dá uma mesada para ela. A Helenice falou para ela, você quer sua carteira de motorista quando tiver 18 anos? Então você tem 3 anos para juntar o dinheiro de louça. A gente ajuda, abençoa a vida dela. Ela ajuda lá com a louça em casa. Eu também lavo louça em casa, viu, irmãos? Não se assusta não e não acha que eu sou panaca por causa disso, não. Eu lavo com a maior alegria do mundo, vou lá assim, quase todo dia na hora do almoço. A Helenice está lá correndo saiu da escola, e eu sei que ela está cansada, então ali, enquanto ela está fazendo almoço, eu estou lá dando um tapinha na louça, rapidinho, eu sou flash na louça, irmãos. O negócio pensa no lavar louça, negócio rápido assim. Igual o Maurício, né, Maurício? Maurício também. Mauricião também, irmãos. Não é vergonha, não. O meu Maurício ajuda lá na casa dele com a louça. Que bênção. O irmão Onofre ajuda na casa dele. Elson passa roupa. Eu passo minha roupa em casa. Não tenho vergonha de dizer para ninguém, porque eu preciso ser exemplo para as minhas ovelhas. Você entendeu, irmão? Amém? Então assim não é vergonha. Você precisa de entender o que é importante para ser leve para o outro. Eu vou para a louça se for necessário. Para minha esposa ter um tempo para descansar mais, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tem dia que eu não consigo, tem dia que eu não posso fazer isso. E ela entende perfeitamente. Mas quando eu posso fazer, eu faço. Cada membro deve aprender a sacrificar pelo outro. O seu filho não vai entender o valor da camisa que você compra para ele, da camiseta que você compra para ele, se você não explicar para ele, às vezes, que você está se sacrificando para dar para ele. Não, mas o meu pai ganha bem. Ganha bem hoje. Ou ganhou mal ontem e ganha bem hoje, ou ganha muito bem hoje e ganhou mal ontem, não sei. Eu só sei que eu tenho aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, já tive o privilégio de assim, ter muito dinheiro. Quando eu falo muito dinheiro, assim, o que a igreja entendia que era oportuno para mim, a nível de salário, de benefícios pastorais, igrejas que eu já passei. E aí teve um tempo na minha vida que a gente teve que a gente abriu mão de um ministério e fomos para outro lugar, um grupo pequenininho de pessoas, tinha que dobrar o joelho em cima de conta para pagar. E às vezes a mulher vem, pai, eu quero uma pizza. Eu falei, filha, você quer uma pizza, então você vai orar. Porque o pai não tem para te dar. A realidade. Meu irmão, não viva de fantasia, seja real com o seu filho. Seja real com a sua filha. Não tem, fala. Se o menino ficar com febre, você vai orar, vai impor a mão, vai pedir para Deus tirar, ou para Deus colocar o que ele está desejoso na frente, porque tem criança que fica doente, você é pequenininho principalmente, você sabe disso. Ah, pai, eu queria uma pizza. Falei, filha, então você vai fazer o seguinte, filha, você vai orar. Você crê que Deus pode te dar uma pizza hoje? Creio, pai, então ora aí, pede para o papai do céu. Terminou o culto, o irmão falou, pastor, vamos em casa para comer uma pizza? Oh, glória, resposta. Final do culto. Isso não foi uma nem duas vezes, irmãos, de vontade que ela tinha quando menor. Hoje entende perfeitamente, se fala, não tem, hoje acabou, não tem essa. Não tem, hoje não tem, já está maior, já entende as coisas. Mas teve um momento que a gente não tinha para dar. E aí, agora filha, você vai entrar com a fé. E foi umas 3 vezes isso aí, lá no carro, pai, eu lembro que, e o filho de Deus é interessante, né? Quando ele aprende o caminho, ele fala, pai, quero uma pizza. Eu falei, quer então? Você vai orar? Ah, então, pai, a gente pode orar igual aquele dia? Pode orar de novo? Eu falei, ora, vamos orar, vamos pedir para Deus. E Deus ouviu, pela misericórdia dele. A gente fica até queixo caído, né? Por último, demonstre confiança no seu cônjuge, que Deus te abençoe.